digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém. Eu agradeço a oportunidade de novo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. O pregador já se faz presente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar para que o pregador venha, né, fazer aquilo que Deus tocar no coração dele. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez eu estou apresentando a Ti, meu Pai, o pregador dessa tarde, que vai trazer a Tua mensagem, o estudo. Ó Deus de bênção, Deus de maravilha, abençoa ele, usa ele mais, Senhor, do que o Senhor tem usado, da bênção, da livramento, da vitória para ele. Abençoa ele com o Teu poder, Senhor. Vamos cantar um corinho para receber o pregador dessa manhã. A bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder, o mal já saiu. O anjo que Deus Patrícia cantou, na nossa casa a bênção chegou, a bênção já chegou. Jesus está aqui, com o seu poder, o mal já saiu. O anjo de Deus, Patrícia cantou, na nossa casa a bênção chegou. Na nossa casa a bênção chegou. Vamos receber o irmão com palmas alegres para o Senhor Jesus. Amém? Saúde, amada igreja, com a Santa Paz de Cristo. Amém. Glória. Assim, pedir os irmãos, as irmãs, se for possível, venham mais para frente, se for possível. Talvez nem precise usar microfone. Se os irmãos quiserem vir mais para frente, o irmão que está aqui, isto, organizar bem aqui na frente para... Deus, ele é sempre organizador, projetador, organizador e controlador, Senhor da glória. Quero dizer a todos que sejam bem-vindos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos numa matéria sobre a doutrina mais fácil de se compreender na Bíblia Sagrada. Essa matéria sobre a doutrina mais fácil de se compreender. E precisa começar por ela. Quando se trata de escola bíblica, é indispensável que as pessoas saibam os fundamentos que nos alimentam constantemente e não só alimenta, mas também nos conserva alimentados. E existe na Bíblia várias doutrinas, mas também existe a doutrina mais fácil de se compreender. Quem sabe? Então, por isso que é bom aprender, não é? Não é uma bem antiga, a parceira antiga da escola.
tem uma história longa no trabalho. Isso é bom, conservar a vida com a amizade em Cristo. E é indispensável nos dias que estamos vivendo. E antes também é indispensável sabermos o fundamento principal da palavra, da doutrina. Como já disse, estamos a matéria sobre a doutrina mais fácil de se compreendê-la e vivê-la, que é a doutrina da salvação. Talvez alguém não descobriu, mas é importante que descubra, que já tem um bom início e uma boa perseverança dessa palavra. Acho que a minha esposa que participou e ela não está direto no assunto para ganhar mais tempo. Daqui a pouco já vamos meditar nessa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar 210 para glorificar o nome do Senhor nessa manhã. 210, toda a igreja junta louvando o nome santo do Senhor. Fala, Senhor, nesta hora, que o Senhor só te quero ouvir, teu palavra valor e restaura. É mais sábio, me faz o porvir. O bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Quando bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. O bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso supremo, de alegria e paz eterna. Aleluia, igreja, vamos fazer um minuto de oração. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz essa manhã, meu Pai, que entra nos corações. Pai Jesus, sondando, Senhor amado, que cada um que entrou aqui, Senhor. Meu Pai, que leva o filho a ser com a sua resposta. Papai, abençoa teus filhos, meu Pai. Eu te apresento os cadernos de oração, aquelas fotos. Meu Pai, nos nomes que são ali, aqueles que estão em cima do leito de dor, doente, precisando da resposta do alto. O Senhor vem, Jesus, amparo com tua presença, teu amor, tua santidade, a tua repreendendo os laços. Assinado, abençoa essa igreja, abençoa o pastor, abençoa o dirigente, abençoa todos os teus servos, obreiras da tua casa, os teus filhos que vieram nessa manhã, meu Pai, ouvir a tua voz, Senhor, vem abençoar cada um e dá, meu Pai, a
nossa Bíblia em Efésios capítulo 2. É lá que nós estamos, não é? Isso. Tivemos na outra quinta-feira, com essa matéria de Efésios 2, capítulo 2. Tivemos o comentário do versículo 1 até o 10, depois estamos no 11, sobre a palavra da salvação e o objetivo dela e o fundamento que traz a salvação. Irmãos, pode ver que a salvação é tão valorosa. Quando eu assumi aqui a púlpito, eu não orei. Por que eu não orei? Porque a irmã orou. Então, a salvação é um passo que leva a pessoa a crer na oração do servo ou da serva de Deus. É uma realidade nisso, isso é ministério de edificar uns aos outros em Cristo Jesus. Por causa do que? Da época em que estamos vivendo. Essa época tão, podemos dizer assim, pela Bíblia Sagrada, uma época tão rica, relacionada a servir a Deus, mais do que os tempos passados lá no Antigo Testamento. Isso é comprovadamente por meio da palavra. E quando é assim, não devemos perder as oportunidades. Não é isso? Uma realidade. No capítulo 2 da Epístola aos Efésios, como os irmãos estão, a maior parte pela primeira vez, diz a Bíblia, a palavra de Deus, aqui nos versículos 1, que ele nos vivificou. Efésios 2, primeiro, já encontraram? Olha, dizer que a palavra de Deus, a salvação é pela graça, está na minha Bíblia, e na de vocês também. Salvação é por meio da Graça. E o que significa a palavra graça? É por isso que é bom a escola bíblica, porque ela dá definição sobre o versículo interpretado ou o texto interpretado. A palavra graça significa presente de Deus. Uma pessoa abre o coração para a palavra, aceita Cristo, imediatamente ela foi beneficiada com o benefício da salvação. Aceitou de Graça. antes das obras, está compreendendo? Antes do batismo e antes da doutrina. Vem o quê? Salvação. Ela é totalmente de graça. Totalmente De graça. de graça. E quando compreendemos isto, nós sentimos uma libertação continuamente, dia a dia, tempo a tempo, sentindo liberto, porque não temos do que nos gloriar para que sigamos salvos. Então aqui a palavra, vamos analisando, diz a palavra de Deus, né? E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que neste tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E diz aqui a palavra, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora o versículo 4 diz, mas Deus que é o que, irmãos? Vocês estão acompanhando a leitura? Deus que é o quê? Riquíssimo. Mais do que rico. Está acompanhando o versículo 4? Diz a palavra de Deus. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois Salvos. a
analisa que os princípios são totalmente favoráveis aos que recebem a sua palavra de Deus. E o versículo, é o versículo 5, né? E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, que nós já tivemos na leitura, pela graça sois salvos. E o versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então a salvação está no presente e está lá no passado. E a garantia no futuro. E a palavra nos fez é algo que antes do nosso nascimento, Ele já tinha nos já planejado nós como salvos. Nunca mais ler aqui, já pode sentar. O versículo 7 diz a palavra de Deus. Para mostrar os séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se gloria. E o versículo 10 diz a palavra. Porque somos feitura sua em Cristo Jesus. Ou seja, criados em Cristo Jesus. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pode sentar, amados irmãos. É indispensável a escola bíblica na igreja, porque às vezes a pessoa, por não conhecer o fundamento, ele pode colocar a salvação como uma dificuldade muito grande. E isso não, a gente tem observado que tem existido muita desistência de muitas pessoas devido a inverter a doutrina da salvação. Mas a palavra nos diz que o Senhor, nós estávamos mortos. Sabe que mortos em pecado é o pecado de terceiro grau. Sabe qual é o terceiro grau do pecado? Para compreender a benignidade de Deus, o terceiro grau do pecado é o pecado da soberba. Ou presunção, que está na mesma linha, no mesmo sentido. Então, o pecado em soberba, por que em soberba? Porque o pecado da soberba, ele derrotou a todos os homens da face da terra, porque aquele pecado veio com hereditarismo. E ele levou com que todos os homens fossem destituídos da glória. Deus, que devido ao seu plano, é o plano de Deus, e o plano de Deus foi colocado sobre o primeiro homem da Bíblia. Como se chamava ele? Adão. O primeiro homem da Bíblia? Adão. Esse significa homem vermelho, sabia ou não? Não. A palavra Adão significa homem vermelho. Já ouvi, abri só um parênteses aqui, eu já ouvi pessoas falar que roupa vermelha, isso, aquilo, então não tem nada a ver. A palavra Adão significa homem vermelho, porque ele foi formado da argila vermelha, da terra vermelha. E, sabe? Exatamente. Já ouviu pessoas falar que alguém não pode usar roupa vermelha? Nunca ouviu não, já, né? Então, por isso que é bom a escola bíblica, porque isso é uma superstição, é como se fosse você aceitou Cristo, mas você tem que usar uma simpatia. E simpatia a gente sabe que era do lado do paganismo, sim ou não? Se você coloca um tatuado no pescoço ou no braço, onde que for, é uma simpatia, supostamente para livrar dos males, coisa que não livra. Assim também é a falta de conhecimento que leva as pessoas a viver na doutrina ligada ao paganismo, à feitiçaria. Aí vem o fundamento da palavra, homem vermelho, Adão vermelho. Adão
a palavra completa é Admar. Admar, porque Admar no hebraico significa terra. Estão compreendendo? Amém. Então vem a palavra Admar e sua palavra Ão, que significa vermelho. Quem não sabia? Por isso que é bom você ir aprendendo direitinho. E com aquele homem, Deus implantou a aliança. A aliança da inocência, foi condicional. E aquela aliança, todos nós sabemos, ela quebrou. E quando a aliança foi quebrada, tanto o ser humano enfraqueceu, quanto a terra e o mundo alvoroçou. Está nesse alvoroço. Só que o homem quebrou a aliança, mas Deus não quebrou o plano. Guarde essa palavra. Deus quebrou a aliança, mas Deus não quebrou. Aí ele enviou quem? Seu filho, Jesus, para trazer novamente a reconciliação a ele, a Deus, demonstrando a sua benignidade, ou seja, a conservação da sua bondade. E aí veio Deus em Cristo, trazendo a reconciliação sobre todos os habitantes da terra, e ouve a palavra e dá crédito. Aí forma, mas só que esse oferecimento, aquele sacrifício feito por Cristo lá na cruz, uma vez por todas, ele liberou a salvação através do quê? Da sua bondade. Que significa graça. Por isso que o apóstolo Paulo, trabalhando em cima dos fundamentos, ele disse que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e eram por natureza filhos da ira de Deus. Aí a palavra nos diz que ele, pela sua misericórdia, Deus, o seu acordo, sabe o que é misericórdia? Não? Para quem não sabe, a palavra misericórdia vem de duas frases. Vem de miséria para acordo. Ou vem de miséria para acordo. Mortos em ofensas e pecados, a pessoa está espiritualmente em estado de miséria, desprovido de toda a função que é espiritual em Cristo, desiludido, desorientado. Aí a palavra nos diz que Deus, que é rico em misericórdia, então desses a estado que a pessoa está, estado de miséria, aí tem estado de miséria como está, Deus chama a pessoa e coloca dentro do coração dele. Glória a Deus! Aí fica exatamente a salvação. Chama o homem. Quem sabe o significado da palavra homem? Por isso que a escola é boa, não é? A escola é boa, você vai aprendendo e vai guardando. E os mandamentos são assim, isso dá para você compreender e glorificar a Deus até na oração. A palavra homem significa a humanidade. Quando Deus fala com o homem, está falando com quem? Com as mulheres. Porque a palavra humanidade, ela abrange tanto o homem quanto mulheres. As mulheres parecem com os homens? Quer participar? Parece ou não? É? Só um pouco? Vai participando aí. Uma mulher tem quantos dedos, possui quantos dedos nas mãos? E você? Sim. Então está bem condizente. Deus fez o homem parecido com ele e a mulher parecida com o homem. Então, o homem é parecido com Deus, relacionado à sua presença, a sua chamada tricotomia, corpo, alma e espírito do homem. Deus não tem limite, mas ele tem esse regulamento na palavra.
falar dele. Agora, Deus fez o homem parecido com quem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é isso? Gênesis capítulo 2 na sequência. 1, melhor dizer, esse 28 na sequência. Aí fez a mulher parecida com quem? O homem. Quando não parece? São pouco ou muito? Bastante. Porque você tem quantos olhos? 2. E as mulheres? 2. Quantas orelhas? 2. E as mulheres? 2. Quantas vias respiratórias? Nariz? 2. E as mulheres? 2. Quantas bocas? 2. E as mulheres? 1. Então dá 7 traços, você sabia? Está o sinônimo da perfeição no rosto do homem, quanto no rosto do homem, quanto no rosto da mulher. Está 7 traços. 2 orelhas, 2 audições, 2 respiratórias 4, 2 olhos 6 e a boca 7. A mulher possui quantos corpos? E o homem? Está tudo ligado uma coisa a outra. Quando está referindo o homem, está referindo a quem? As mulheres. A diferença é só o sexo masculino e feminino, mas o restante é tudo unido, um parecido com o outro. Você tem cabelos e ela também tem cabelos. Nós temos, no caso, eu não. Analise bem. É bom a escola bíblica ou não precisa? E muito. É uma realidade. Agora, dentro daquele acontecimento, daquele episódio, veio o pecado e a quebra da aliança. O pecado que levou o homem a ficar destituído da glória de Deus. Ficou separado, ficou longe. Porque primeiro o pecado, eu vou fazer um parênteses sobre isso primeiro, o pecado ele começa pequeno, sabia? Não é igual o pecado, não tem pecado maior nem pecado menor, alguns dizem não. O pecado começa pequeno. Quando alguém planta uma semente de uma árvore, está compreendendo? Pode ser uma semente de manga, caroço de manga, ou uma semente de feijão, é um carocinho só, pequeno. Depois ele começa um broto. Depois do broto aparece a folha. E depois as vagens e ele cresce. Assim é o pecado. Ele semeia pequeno, e se a pessoa for sábia, é cortado já agora no ensinamento. Senão vai crescendo. Assim sucedeu. E vendo a mulher, os olhos, que a árvore era boa, e depois desejável para dar entendimento. Já 2 pecados, pelos olhos e pela carne. Ela ouviu e cedeu atenção àquela semeadura. Depois disso, ela viu a árvore, mas com outra intenção, já com uma intenção interesseira. Era boa para dar entendimento. Era boa para dar entendimento e desejável para se comer. Aí entra o segundo grau do pecado, que é a concupiscência da carne. Aí sucedeu. Aí ela tomou da árvore e deu seu esposo. Aí ela orou a Deus para fazer isso? Orou? Não. Então entrou a soberba da vida. E foi nessa soberba que ela tomou a atitude, mas a culpa caiu mais do homem, Adão, porque a recomendação foi feita a ele. Deus até disse: tu deste ouvido que a tua mulher falou, você deveria ter cortado e evitado, que o mundo não agitaria. Por fim, aí o homem ficou destituído, o ser humano ficou destituído, como Paulo escreveu aqui, ficaram mortos em pecados e ofensas. Quer dizer, que o pensamento ofensivo não cessa. Sempre, sempre, sempre ali conservando a soberba. Aí Deus enviou o seu Filho, como estamos analisando. Deus que é riquíssimo em misericórdia, com que muito nos Amor.
nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo. E os que recebem a palavra já estão na glória espiritualmente falando. Por isso que todas as pessoas devem compreender que ela tem direito de saber que está salva agora. Não somente porque está escrito, mas devido à virtude do Espírito de Deus que vem sobre nós fazer morada. Cada um recebe a morada do Espírito Santo em suas vidas, ou em nossas vidas, a palavra de Deus. Nos vivificou, quer dizer que a palavra vivificar é renovar, mas pode ser também colocada a mesma palavra com religar, que é a palavra religião. É uma religação, não em outras coisas, em outras religiões, mas uma religação em Cristo, o Senhor da glória. E esta religação, ela, como estou referindo, ela envolve a palavra escrita no coração, estão compreendendo? E envolve a promessa de Deus juntamente com o juramento dele. Imagina quanto é importante a pessoa receber a palavra com seriedade e nesse mundo tão angustioso. A doença que predomina o século é a ansiedade. Mas crendo na palavra, escrita na palavra, no coração e relacionado com a promessa de Deus e o juramento de Deus. Ele jura porque ele pode cumprir. Então nós citamos não somente o efeito da salvação, segurança, mas também ficamos bem isentos da maior doença que tem atingido o céu, uma das maiores doenças que vem atingindo o século presente, é a doença do quê? Ansiedade. Meio segundo no trânsito parado, a buzina, e além de buzina, às vezes palavrões terríveis, ofensas, coisas mais. Isto é promovido por quê? Por falta de Cristo na vida. E até então, antes que Cristo chegue no coração, automaticamente a pessoa está acometida por ofensas. Seja ela de classe mais alta ou de classe mais humilde. Mas o pecado está ali. A preocupação excessiva com a vida está presente. E já a salvação em Cristo, Ele nos trouxe. E daqui, interessante, que é bem condizente com a graça, porque Ele nos fez nos assentar nos lugares aonde? Celestiais. Se nós olharmos no perfil bíblico, nós estamos espiritualmente na sétima glória com Cristo. Ainda onde, semelhante a este, uma irmã estava passando um processo de enfermidade muito grave, e ela deu testemunho que ela orou. E Deus ouviu. Por quê? Qualquer um de nós pode fazer isso. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Qualquer um de nós pode orar, seja irmão, e Deus, ou você pode orar e Deus Responder. porque a palavra é absolutamente digna de confiança. E ela, do testemunho, a gente sabe interpretar pelo Espírito de Deus porque que Deus ouviu ela. Porque Deus abriu o espaço da salvação e fez o Espírito de Deus ligando a nós, daqui lá na centro da glória, lá na glória onde Cristo está. Está compreendendo? Porque a palavra que nos diz no verso 4 que Ele nos fez, está lá no passado. Nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo, o Senhor da glória. Tanto que salvação, ela tem marca. Além que
o Senhor nos perdoou, e o testemunho do perdão para conosco, vindo de Cristo, tem uma marca e tem um sinal. É aquela questão, a pessoa estava triste, agora perdoada, está alegre, com uma alegria que nem mesmo a perda de um ente querido sufoca esta alegria. Porque é a alegria plena da salvação que vem acompanhada com as qualidades de Deus, a misericórdia de Deus. A gente tem muito que falar sobre isso, porque é muito edificante sobre esse assunto tão importante. Vamos dar só uma irmã, quem se quiser, ou uma das jovens mesmo que está aí, ou alguém, se quiser ler aqui em Efésios capítulo 1, verso 4, versículos 3 e 4, ele foi um jovem mesmo. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não pode ser sentado mesmo, não pode sentar na mesa, não pode deixar na mesa. Tudo hoje é mais leve, tudo hoje é mais fácil, entendeu? Mas como já estéreo, pode ler mais alto, pode ler sentado, pode ler de pé, porque a graça não complica nada, descomplica tudo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Isso, amor. Quando se fala qualidade, está falando de qualidade. Os irmãos, a gramática da Bíblia, o português da Bíblia é inspirado. Ele é inspirado. Ele nos elegeu antes Da fundação do mundo. mas se nós cremos assim, é o suficiente. Mas o que faz nos crer não é só porque lemos na letra, é porque agora nós temos a palavra escrita aonde? Coração. Veio a salvação juntamente com a virtude do Espírito Santo. A instrução juntamente com a possibilidade de crermos, como diz as Escrituras, devido ao potencial da fé salvífica que o Senhor nos trouxe. Então, bendito és o Senhor, não é isso? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quantas bênçãos? Todas. Então, não dá para limitar, não dá para usar a palavra diminutiva, Deus quer te dar uma bênção, Deus quer que não. Ele abençoou em tudo. Deus não dá grande livramento, Ele dá todo tipo de livramento. Não podemos, por isso que às vezes, se nós não tivermos cuidado de glorificar a Deus na crença da sua palavra, a gente usa muito a expressão mirim. Sabe o que é a expressão mirim? Deus fala com todos e alguém diz é 3 ou 4. É perigoso. Aí a palavra está liberal, os que recebem a palavra. Paulo incluiu ele e todas as igrejas que ele dirigia. Mesmo na cadeia, mas ele trouxe a palavra. Então, quando surge a visão mirim, reduz a palavra. E reduzindo a palavra, por isso que você tem que entender, nós temos que entender, reduzindo a palavra, a pessoa comete pecado através de inversão de valor. Ela não é para ser diminuída e nem aumentada. A palavra funciona na justiça. Se a pessoa não tem uma instrução bíblica, ela aceita muitas coisas ou posições, sendo que é o contrário que a palavra fala. Desde a fundação do mundo. Se os irmãos lerem lá no capítulo 25 de Mateus, versículo 32, 31, 32 e 33, vão encontrar essas mesmas palavras, Deus falando, colocando os salvos à sua direita, sinônimo da espiritualidade, e a esquerda representa o mundo da incredulidade. Aí ele dizendo assim, os que estiverem à direita, vinde o quê? Bendito do meu Pai. Bendito do meu Pai.
dúvida sobre salvação? É? Não, se pode ter dúvida sobre a salvação, não. Ela não traz dúvida, melhor dizer. A salvação coloca a pessoa em dúvida? Não. Não. E quando não coloca a pessoa em dúvida, o contrário de não duvidar é crer. O contrário de não duvidar é perder todo o medo de Deus e trocar o medo pelo respeito. Porque nós somos salvos, mas somos humanos. E por seres humanos cometemos falhas. Não somos infalíveis. Temos que aceitar esta expressão bíblica. Não somos infalíveis, mas somos reconhecedores das falhas. E o Senhor da glória, Ele nos salva e coloca-nos debaixo de, ou seja, sobre a sua benignidade. A benignidade significa conservação da bondade. Deus é absolutamente digno de confiança. Lá em Mateus capítulo 7, verso 7, ele dá a expressão: quem pede, recebe. E quem pede peixe, não recebe serpente. Ou é uma palavra figurada. Quem pede misericórdia, alcança misericórdia. Quem pede perdão, alcança perdão. Os que têm o desejo de se receber a mansidão, a paciência, pede e Deus dá a ciência. Porque a salvação, ela não é por obra, só que ela vem acompanhada de testemunho. Por isso que é importante a pessoa ter a doutrina, a palavra, porque o testemunho da salvação ela não é um medicamento, não é nem um remédio, é mais do que um remédio, porque o remédio cura as coisas e prejudica outras. Então, a doutrina da salvação, ela é um produto elementar, que deixa a mente constantemente saudável, com saúde, e nunca depressiva constantemente. Pode até sofrer fraqueza, porque somos humanos, como já disse. Mas a salvação, ela traz a saúde mais que a pessoa precisa. Aonde? Mental. Está compreendendo? Mas a pessoa pode rejeitar a salvação? Porque o direito é de escolha. O homem não é comparado a um robô. Ou não é um robô, o ser humano. Ele é racional. E para que ele aceite, Deus aceite a pessoa, é necessário que ela concorda plenamente com as Escrituras. Por qual motivo a Bíblia diz que o mundo atual, o mundo pagão que não aceita Cristo, por que ele não se salva? O que é que impede o ser humano aceitar e salvar? Não quer obedecer. Eles não querem aceitar Cristo, a salvação. Não é o pecado que leva a pessoa à condenação, é a falta de arrependimento. Essa é a questão. Estão compreendendo? O mundo não se salva, não é por causa dos seus pecados. Porque esse pecado já foi comentado. Jesus tirou e lançou aonde? Miqueias capítulo 7, versículo 19. E o Senhor apiedará de nós na época passada. E lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Lá no centro, mas bem nas profundezas, no sétimo abismo, segundo as estatísticas da etimologia bíblica, do conhecimento. Então, tira os pecados. Agora, se a pessoa não aceita Cristo, a pessoa ela não pode ser pressionada por Deus. Se você não me aceitar, Deus fala isso. Mas não é para a pessoa aceitar Ele por medo. Temos que aceitar por Amor. Aceitar por amor. A palavra que se é colocada. Reconhecer, né?
Isenção de interesse secundário. Aí eu aceitei que ele me curou, aceitei que abriu uma porta de trabalho. Não é isso que se ouve muito, assim por diante. Aceitei que eu passei no curso. Assim, aí é o interesse secundário. E o interesse prioritário é ele. Ele diz, amemos a ele, porque ele Nos amou primeiro. Tá? Aqui nesse texto dele, João capítulo 5, para Jesus Cristo, né? Amemos a ele, não que nós amemos a ele antes, mas ele nos amou Primeiro. primeiro. Exatamente. É o amor que você ama a ele porque gosta. Todo momento você está agradecendo. Quando é o momento de fazer os pedidos, né, você está fazendo um pedido de acordo com o quê? A vontade dele. Então, assim, destruído. Ou não? Certo. Compreenderam? Agora só não se salva quem não quer. Sabia disso? Quem quer ficar no pecado, né? Primeiro que- quer se arrepender. Ah, As pessoas não querem aceitar a graça de Deus, que Ele já nos perdoou, né? Ele quer continuar no pecado. e o perdão, os irmãos podem ver que o perdão é questão de milésimo segundo. Como uma pessoa aceita Cristo nesse momento. Se Jesus vir agora, ela subirá com ele? Subirá. Subirá ou não? Sim. Que é de graça. Por isso que é importante avaliar, frequentar ensinamento, agora ensinamento bíblico, porque tem pessoas, a gente encontra muita dificuldade sobre, às vezes a gente entra até em contraste sobre interpretação, mas a interpretação da salvação é esta. Infelizmente eu já ouvi, não sei se os irmãos já ouviram também, alguém dizer, irmãos, qualquer coisinha você perde a salvação. Já ouviu isso? Não? Então, aí entra a chamada a pregação invertida. Coisa invertida vem do paganismo, e a Bíblia diz que é mentira. Você não perde a salvação por qualquer coisa. Compreenderam? E nem por, até às vezes você pode sofrer uma consequência grande devido ao pecado às vezes cometido, mas a salvação ela é de uma segurança de tal maneira que só não se salva quem não quer essa palavra. E qualquer coisa que impede a salvação, ela não pode se aceitar, porque a Bíblia não diz isso. Já encerrando, já é 10 horas, vamos encerrar. Eu vou dar depois, na outra quinta, continuaremos nisso. Sim. Com esta mesma matéria. Eu me lembro, você veja bem, que um homem, membro da igreja de Coríntios, ele cometeu 2 pecados gravíssimos. Ele cometeu o pecado de prostituição e incesto. Já leram isso? Está no capítulo 5, já leu, né? 1 Coríntios 5, aquele que abusou da esposa do seu pai, sua madrasta. Era questão de já ir diretamente para o inferno, segundo a ótica humana. Mas o que Paulo fez? Entregou a Satanás para destruir a carne de Cristo, para que a alma fosse salva. Futuramente ele se arrependeria, mas antes que Satanás destruísse a carne dele, o que aconteceu? Ele se arrependeu, mas um arrependimento notificado a toda a igreja, entrou em ato de desespero, e Paulo também ardentemente orava por ele, e quando ele se arrependeu, aí Paulo, lá da prisão, manda uma carta, especialmente falando sobre aquele homem, que ele tinha arrependido e não poderia negar de maneira nenhuma o perdão, coisa que os 2 pecados que ele cometeu já lhe dava o direito de ir para a condenação, mas tem a oportunidade para o arrependimento. Como que a salvação de qualquer coisinha perde? Então ele perderia, né? A salvação. Aí Paulo expressou que se nós não perdoarmos, ou se a igreja não perdoasse aquele homem, o arrependimento que ele promoveu, toda a igreja estava vencida por Satanás.
pessoa viver totalmente suspeita. Será que eu estou salvo? Ai, deixa eu perder a salvação. Ai, eu errei, perdi a salvação. Não, o ensinamento é quando a pessoa, a gente não vive errando por abuso, porque o Espírito de Deus, ele nos incentiva a não pecar. Só que o diabo